Olá malta, cá estamos para mais um vídeo, desta vez uma entrevista à Bola por parte de Cristóvão Carvalho. Nós temos andado aqui entre a Bola e a CMTV, têm sido os canais que mais disponibilidade têm mostrado para ouvir as ideias dos candidatos e saúdo isso. Hoje temos Cristóvão Carvalho, que era uma das entrevistas que me despoleta mais curiosidade, isto porque o Noronha Lopes e o João Diogo Manteigas nós já fomos conhecendo ao longo do tempo, ao longo dos meses e no caso do Noronha até ao longo dos anos. Portanto, aqui Martim e Cristóvão são duas entrevistas que trazem mais curiosidade para nós sabermos quais as ideias, se vêm para acrescentar. Espero que sim, mesmo que depois um destes candidatos não se revele o vencedor. Se ele já trouxe boas ideias e já trouxe conteúdo para o debate, já está a acrescentar ao futuro do Sport Lisboa e Benfica. Portanto, vamos ouvir. O Cristóvão é alguém que é um bocado um anónimo entre os benfiquistas, tem 53 anos e é advogado. No seu passado fez parte da lista de Rui Gomes da Silva como vice-presidente, e desde aí, pronto, não temos ouvido falar muita coisa sobre o Cristóvão Carvalho. Quando se soube da sua candidatura, houve muita gente a ligá-lo a Luís Filipe Vieira. Eu não tenho conhecimento que isso seja verdade. Falei com pessoas da lista do Cristóvão que me garantiram que não. Portanto, acho que mais do que tudo é ouvir as ideias e acho que consoante as ideias também conseguiremos logo perceber se haverá ou não aqui uma ligação a Luís Filipe Vieira. Espero que não, porque eu acho que o Benfica tem que olhar para o futuro e um futuro moderno e não com um modelo desgastado como o Luís Filipe Vieira. Portanto, vamos ouvir aqui o que é que o Cristóvão tem para nos dizer. Antes de mais, muito boa tarde. A Bola continua a ouvir os candidatos à presidência do Benfica. Hoje temos connosco Cristóvão Carvalho. Desde já agradeço a amabilidade de ter aceitado a nossa proposta. A minha primeira pergunta é muito simples. Quem é Cristóvão Carvalho? Muito obrigado por me terem recebido. Agradecer ao Jornal A Bola, agradecer-lhe assim em particular a oportunidade de poder falar aos benfiquistas e me dar a conhecer e apresentar o meu projeto. É um gosto estar aqui. Quem é o Cristóvão Carvalho? O Cristóvão Carvalho é, antes de mais, um benfiquista. Um enorme benfiquista. Um benfiquista que veio das bases, que vem daquele Benfica mais puro. A minha história diz-me isso, onde eu nasci, onde eu fui criado e até chegar a Lisboa, até chegar à grande cidade. O Cristóvão depois fez a sua carreira, é um advogado, é um empresário, pai de família, com filhos, e alguém que sentiu neste momento que o Benfica precisava dele, precisava que ele aparecesse, precisava que ele desse ao Benfica tudo aquilo que durante a vida ele foi fazendo e foi criando, e é nessa perspectiva que eu estou aqui como puro benfiquista. E qual é a razão, no fundo, de ter decidido avançar agora para as eleições do Benfica? Porque neste momento o Benfica precisa de mim. Senti que era este momento que o Benfica precisava de mim. Eu tenho sido um benfiquista anónimo, como milhares de benfiquistas anónimos, que torcemos, que sofremos pelo Benfica, que entregamos tudo ao Benfica. E é isso que eu tenho feito ao longo dos anos, torcer pelo Benfica, ajudar o Benfica. E quando o Benfica me pediu, eu disse, estou aqui. Neste momento o Benfica pede que alguns benfiquistas, e eu senti por parte de muitos outros que junto de mim durante estes anos fomos falando e discutindo o Benfica, que poderia encabeçar um projeto fundamental para o futuro do Sport Lisboa Benfica. É preciso criar um novo Sport Lisboa Benfica. E é nessa perspectiva que eu aqui estou, para liderar esse projeto, para o apresentar aos sócios do Benfica, para que com ele levamos novamente o Benfica ao sítio onde ele deve estar, que é no topo, sempre no topo. É por isso que eu estou aqui. Quero aproveitar esta oportunidade para esclarecer aos benfiquistas uma dúvida que ficou no ar recentemente, porque para muitos Cristóvão Carvalho iria avançar, depois ficou a dúvida se avançaria e no fundo decidiu avançar e está agora a acelerar essa candidatura. O que é que aconteceu no início dessa campanha? Houve dúvidas? Não houve dúvidas. Ainda bem que me coloca essa questão, que aproveito para... É uma oportunidade para esclarecer. Para esclarecer essa questão de uma forma de todas. A decisão de avançar, a minha decisão de avançar para a liderança do Sport Benfica está tomada há cerca de 2 anos. Há cerca de 2 anos que eu tenho um grupo de trabalho e estamos, obviamente, a estudar o Benfica. Ninguém se candidata ao Benfica em pouco tempo. É preciso trabalhar o Benfica, é preciso perceber o Benfica, ver a realidade do Benfica e entender se conseguimos manter um projeto e se conseguimos montar um projeto
que seja um projeto que vai ajudar o Benfica. Portanto, essa decisão está tomada, foi tomada. O que aconteceu aqui foi uma coisa muito simples. Foi, não sei se recorda, eu marquei uma conferência de imprensa, ou pedi aos jornalistas para estarem presentes, para fazer uma comunicação ao Benfica. E nessa perspectiva, a comunicação que eu iria fazer foi depois, por acaso, que acabou por ser no jornal A Bola no dia seguinte, que era pedir eleições antecipadas. Porque eu achei que era o deadline, era o timing de pedir eleições antecipadas em função dos tempos de se criarem, de se chegar a tempo ao Benfica para poder preparar a próxima época. Estávamos ali no deadline. Mas, entretanto, o Benfica, como tudo, ao dia, ao momento, é tudo muito intenso. E essa semana iríamos ter o jogo do final da taça. E nessa semana, a semana foi extremamente tensa. E eu, em prejuízo próprio, até da minha candidatura e da minha pessoa em particular, decidi, não vou falar agora, não posso falar agora, porque isto pode ser prejudicial para o meu Benfica. E então tomei essa decisão, sendo que, imediatamente, na semana seguinte, vim exatamente dizer, eu estou aqui, sou candidato e vamos em frente. Esse foi unicamente a razão pelo qual houve ali aquele pequeno momento que foi só no interesse exclusivo do Sport Lisboa e Benfica. Vamos falar... Toda a gente sabe deste acontecimento, não é? O Cristóvão anunciou a sua candidatura e depois deixou de anunciar a candidatura, depois voltou a anunciar, e quando se está a falar aqui de uma candidatura de uma pessoa que é mais ou menos desconhecida por a esmagadora maioria dos adeptos e sócios, estar agora a aparecer e a hesitar e depois volta a aparecer, dá logo aqui uma ideia de algum amadorismo desta campanha, algo que o Cristóvão obviamente não quer ser associado, e então aqui obviamente que não correu bem. Criou-se aqui muitas piadas, criou-se aqui muitas teorias da conspiração, porque é que o Cristóvão tinha voltado atrás, e isso não é benéfico para ele. Acho que agora ainda faltam 4 meses até às eleições, portanto não será algo determinante para ele, não fica já escolhido por causa disso. É aqui um início um bocado atabalhoado que eu não acho benéfico para ele, mas se nós, por exemplo, temos tanta facilidade em esquecer um mandato mau, se nós agora fizermos 2 ou 3 jogos bons, obviamente que não será um anúncio precipitado que irá tirar aqui o Cristóvão do caminho. Mas sim, não foi bom para ele e ele saberá isso. Antigos presidentes, levando em linha de conta os presidentes do século XXI, Luís Filipe Vieira e Rui Costa, ou Manuel Vilarinho, ou mesmo os antecessores, alinha-se com algum destes candidatos, com o trabalho que eles fizeram? Ou algum destes presidentes, peço desculpa? É uma pergunta muito interessante que faz, realmente. É uma pergunta que eu nunca pensei nela. E porquê? Por uma razão muito simples. Nós temos muito presente os últimos anos do Sport Lisboa e Benfica, não é? Ou seja, quando nós pensamos e queremos nos candidatar à presidência do Benfica, temos uma sensação de ver a atualidade do clube, as contas do clube, como é que estamos a nível de títulos. Não vamos pensar muito mais atrás, vamos pensar no mandato de Manuel Vilarinho, por exemplo, ou um pouco mais atrás. Não é essa a nossa preocupação, ou seja, a preocupação é olhar como é que nós estamos nos últimos 10, 12 anos, para pensar isso. E, portanto, temos aqui 2 facetas que é importante referir. Tivemos aqui um mandato de Luís Filipe Vieira, que durou 18 anos, foi muito tempo, portanto, ele marcou o Benfica, não é? E nessa perspectiva, eu consigo identificar do Luís Filipe Vieira um estilo que ele marcou dentro do Benfica, a obra que ele fez dentro do Benfica, é um facto, e depois teve um final que não correspondeu à grandeza do Sport Lisboa Benfica, e consigo olhar para o presidente Rui Costa na sequência de um plano de Luís Filipe Vieira, contrariamente às expectativas que se criaram nos sócios, que iria romper fundamentalmente com o estilo de gestão que existia anteriormente, porque era um estilo de gestão que já estava em fim de ciclo, e isso efetivamente não aconteceu. Portanto, desde o mandato de Luís Filipe Vieira até Rui Costa, temos um estilo de gestão muito idêntico, que é o que eu chamo o Benfica antigo, o velho Benfica, que agora se esgotou, terminou, agora é preciso um Benfica novo. Temos de criar um novo Benfica com um modelo completamente diferente, absolutamente disruptivo, adaptado à nova realidade e adaptado às melhores práticas dos clubes do mundo que são vencedores. Portanto, aqui leva-me a crer que realmente não há ligação a Luís Filipe Vieira, portanto, não me faz sentido o Cristóvão Carvalho estar a anunciar uma candidatura para depois se coligar com o Luís Filipe Vieira e agora estar a dizer que tem um projeto novo, moderno, para o futuro,
e que o projeto de Luís Filipe Vieira e Rui Costa é um projeto de velho e desgastado, e depois estar-se a ligar a Luís Filipe Vieira. Portanto, se ele o fizer, fica logo descredibilizado, é uma pessoa que fica logo por parte dos benfiquistas ligada a ter dito uma coisa e depois ter feito outra. Portanto, eu acredito mesmo que não há essa ligação e que o Cristóvão Carvalho vem e bem trazer aqui uma ideia de ruptura, tal e qual como os outros candidatos que têm aparecido. Precisamente por aí, tendo em conta as suas competências, o que tem Cristóvão Carvalho para oferecer ao Benfica? Tenho uma coisa que é absolutamente fundamental para quem quer ser presidente do Sport Lisboa Benfica. Tenho a confiança dos meus parceiros, tenho a experiência nesta área de trabalho. Durante toda a minha vida vivi no meio das empresas, quer nas minhas empresas, quer no meu escritório de advogados, quer com as pessoas com as quais contactei. Tenho os conhecimentos das pessoas que o Benfica precisa, porque o Benfica precisa de pessoas muito competentes para liderar um projeto destes. Eu tenho essas pessoas, vivi com elas, sei quem são e neste momento estão comigo para liderar esse projeto. E aquilo que o Benfica precisa é liderança, alguém que seja um líder forte, que saiba, dentro de uma estrutura, comandar e regimentar os melhores dos melhores para, durante o dia-a-dia, liderar o Sport Lisboa Benfica junto comigo em cada área específica. Nós temos de ter para cada área específica o melhor dos melhores. É isso que o Benfica precisa e é nessa perspectiva que eu estou preparado para o fazer no dia em que entrar no Sport Lisboa Benfica. Faz-me alguma confusão que um candidato desconhecido, sem o capital que, por exemplo, tem o João Noronha Lopes, eu não sei quanto é que eles ganham, atenção, estou a falar, é daquilo que eu vejo, há um maior capital investido por parte do João Noronha Lopes e por parte do Martim do que o Cristóvão tem demonstrado. E então se não há esse capital que depois nos dá obviamente maior visibilidade, porque tens acesso a mais coisas, também dá para trazer mais gente para o teu lado, portanto, se não é este tipo de candidatura, é uma candidatura mais de baixo orçamento, como por exemplo a do João Diogo Manteigas, não me faz qualquer sentido que ele esteja a aparecer agora juntamente com os Tubarões, porque lá está, não vai ter o mesmo espaço que os restantes e vai ser aqui quase tapado pela mediatização dos outros candidatos. Portanto, o João Diogo Manteigas, acho que nisso foi muito mais inteligente. Ele sabia que não iria conseguir competir a partir de uma certa fase. Nós agora vamos estar cada vez a aproximar-nos mais e vai ser cada vez mais complicado o João Diogo Manteigas e o Cristóvão Carvalho ter acesso a algumas plataformas comparado com o João Noronha Lopes, o Martim, e acredito que o Mauro Xavier também tenha essa facilidade. Portanto, todo o trabalho tem que ser feito agora e eu acho que aqui o Cristóvão está a entrar muito tarde, não tem um carisma por aí além, acho que tem um discurso um bocadinho mais fluido do que o Martim, também pela sua profissão, mas não é uma pessoa carismática. Eu falo aqui muito de carisma e vocês às vezes dizem, Daniel, mas o carisma é que interessa. Não é o carisma que interessa, é a competência, aí estamos todos alinhados. Mas nós sabemos como é que os presidentes são escolhidos no Benfica. Todos os presidentes dos últimos muitos anos, desde o Vilarinho, Vale Azevedo, Vieira, Rui Costa, são pessoas muito carismáticas. E é muitas vezes essas pessoas que atraem os votos de algumas pessoas mais desatentas. E então, se o Cristóvão, e aí também incluo o Martim, são pessoas com maior dificuldade de comunicação, não me faz sentido que estejam a aparecer tão tarde. O João Diogo Manteigas, quem viu o lançamento da candidatura e quem vê agora uma entrevista do João Diogo Manteigas, não tem nada a ver. É um discurso trabalhado, muito mais capaz, muito mais assertivo, e isso foi algo que se foi treinando. Não me faz sentido o Cristóvão só estar a aparecer agora nas condições que ele aparece. O Cristóvão nem sequer foi uma presença vocal nos estatutos, isso não me faz sentido. Se ele diz que já tomou a decisão há 2 anos, por muito que não se queira candidatar muito antes, poderia ter começado a aparecer, teve momentos importantes como a AGs e especialmente os estatutos, que foi algo muito importante para o futuro do Benfica, e não me faz sentido o Cristóvão não ter sido uma voz notória nesse processo, percebem? Porque agora, por mais que ele fosse ainda uma pessoa desconhecida para muita gente, já era o Cristóvão que as pessoas conhecem da AG. Então não me faz qualquer sentido este anonimato até uma fase tão tardia do processo. O Cristóvão disse que esteve sempre nas Assembleias Gerais dos Estatutos.
Obviamente que ele aqui é favorecido por as pessoas não o conhecerem e não podemos dizer se teve ou não. Podemos dizer que teve se houver fotos, mas vamos acreditar na palavra dele que esteve. Mesmo assim devia ter sido alguém que fosse falar, fosse mostrar os seus pontos de vista, porque cada minuto em que se fala para os benfiquistas é super importante. E se nós já somos uma campanha que vamos ter menos tempo do que os nossos adversários, porque têm mais acesso a algumas plataformas, temos que aproveitar todos os minutos. Não entendo aqui o porquê de aparecer tão tarde e nestas condições. Em entrevista recente à Visão, disse que um candidato à presidência do Benfica tem que ter projeto para 12 anos. É esse também o seu projeto? É para 3 mandatos? Para ganhar as eleições e ficar 3 mandatos? Essa é uma das características que me distancia já de todos os outros candidatos que eu vi até agora e de tudo o que li sobre eles. Eu não venho para o Benfica para apresentar um projeto a 4 anos. Um clube da dimensão do Benfica não pode ter um projeto a 4 anos. Não é possível. Não é possível, face aos problemas do Benfica, a grandiosidade do Benfica, ter um projeto a 4 anos. Eu tenho de pensar o Benfica para o futuro. Eu tenho de ver o Benfica daqui a 12 anos. É aí, e tenho de o pensar já. E a cada 4 anos serei sindicado em eleições se estou a cumprir ou não estou a cumprir, se estou a fazer crescer ou não estou a fazer crescer os polos do Benfica. Quem chega a um clube como o Benfica tem de ter esta visão de futuro. E esta visão de futuro é uma visão a 12 anos. E muito bem os estatutos determinam isso. Dá-nos logo esta mensagem. Preparam o processo a 12 anos. Porque a 12 anos é quando está. E é mais do que suficiente para nós planificarmos o Benfica de futuro e para nós implementarmos as nossas ideias. Porquê? Porque o Benfica tem uns estatutos que lhe permite aos sócios a cada 4 anos sindicarem a eleições o projeto que está a ser apresentado. Agora, para apresentarmos a parceiros internacionais, para fazermos algo com dimensão e podermos preparar o trabalho, ninguém prepara um trabalho a 4 anos. É impossível, não vai ter resultados. Os projetos são preparados a 12 anos e os investimentos são planificados. E as receitas são planificadas. E os projetos financeiros são planificados. E os projetos desportivos são planificados a longo prazo. Se nós formos ver os grandes clubes europeus comparáveis com o Sport Lisboa e Benfica, que são ganhadores, têm projetos de continuidade. Ninguém tem um projeto a 2 ou 3 ou 4 anos. São projetos de continuidade. Isto porque só assim conseguimos trazer os melhores. E esse é um dos problemas atuais do Sport Lisboa e Benfica. O Sport Lisboa e Benfica não consegue trazer os melhores porque, primeiro, não tem uma liderança forte, segundo, não tem os parceiros corretos, em terceiro, não tem um plano de continuidade e de segurança para dar quer aos treinadores, quer aos jogadores, quer às equipas técnicas, quer ao scouting, planos de continuidade. Já vamos aprofundar Aqui muito interessante, realmente a ser diferente dos outros candidatos que falam muito no curto prazo ou nos 4 anos. Aqui o Cristóvão trouxe 12 anos. E é verdade que se nós estamos a falar do vieirismo e queremos acabar com o vieirismo e queremos trazer identidade para o Benfica, isso não é algo que nós consigamos de um dia para o outro. Nós conseguimos de um dia para o outro meter num portal da transparência ou uma entrevista pós-mercado a explicar as transferências como o Rui Costa anunciou que iria fazer, mas não conseguimos quebrar com toda uma identidade nova criada de falta de exigência, de valorizar a venda acima do desportivo, ou seja, isso é algo que vai demorar a mudar mentalidades. E então acho interessante e responsável até, que pode não se ter percebido bem, acho responsável ele estar a falar para 12 anos e não para o dia da manhã. Espero que ele não use isto para agora, como está a falar há 12 anos, prometa tudo e mais alguma coisa. Se ele estiver a dizer, eu vou precisar de tempo para aplicar as minhas ideias, eu concordo. Porque uma das críticas que eu tenho feito a João Diogo Manteigas é que fala com uma facilidade como ao dia antes de ele entrar e ao dia depois de ele entrar. E até àquele dia isto acontece, aquilo e não sei o quê, e depois é tudo fácil. Porque eu compro o meu Arena, porque o meu Arena ele não tem intenções, mas falou que eu teria feito. Fala, por exemplo, que as operadoras, eu chego lá, falo com eles, eu sou o Benfica, a partir de agora é diferente. Ou seja, é tudo com um facilitismo que não é que eu pelo menos não dou tanta credibilidade, porque se fosse assim tão simples, é certo que o Rui Costa não é a pessoa indicada para aquele lugar, mas ele lá à volta tem algumas pessoas com capacidades, e então se fosse uma coisa tão fácil e tão óbvia, eles também iriam fazer. E eu acho que aqui o João Diogo Manteigas, que tem conhecimento e sem dúvida
tem à vontade para falar dos temas, depois aqui cai nesta necessidade de mostrar que sabe e que irá fazer aquilo rápido, falando em que não há ano zero. Isso tudo é algo que eu percebo que atrai a votos, porque as pessoas estão fartas do vierismo, estão fartas do que tem acontecido nos últimos anos e querem quebrar o mais rapidamente possível. E se há uma pessoa que promete no dia a seguir mudar grande parte disso, nós vamos sentir alguma afinidade com esse projeto. Mas, se um dia o João Diogo Manteigas entra no Benfica, ele não irá conseguir fazer essa transformação de um dia para o outro e depois será complicado para ele explicar o porquê que uma coisa tão fácil e tão rápida como ele prometeu está a demorar tanto tempo. Portanto, aqui, pronto, são abordagens. Espero que o que esteja aqui o Cristóvão a fazer é uma abordagem responsável, dizer que não promete as coisas para ontem, mas sim que será um projeto que vai ter continuidade. A vertente desportiva. Antes de lá irmos, deixe-me perguntar, tem flexibilidade para juntar-se a alguma das listas ou promete aos benfiquistas que irá até ao fim, a votos? O meu projeto é absolutamente disruptivo de qualquer projeto. Todos os projetos que eu vi até agora são projetos na linha da continuidade. Todos são na linha da continuidade. Se fizer este esforço de pensamento comigo, vai perceber que não há nenhuma ideia disruptiva, não há nenhuma ideia de futuro para o Benfica. Há uma ideia de continuidade, ou seja, alicerçada nos mesmos princípios que vêm chegando até agora. As receitas são da mesma forma, a venda extraordinária de jogadores continua-se a manter, ninguém apresentou uma solução alternativa, ninguém pensa um projeto a 12 anos. Portanto, não há nenhum projeto igual ao meu neste momento, portanto eu neste momento não vejo ninguém efetivamente, que possa haver uma união de candidaturas relativamente ao meu projeto. Eu não vejo isso, não encontro isso. Portanto, a minha candidatura vai até ao fim e vai para ganhar. Vamos a... Nenhum candidato nesta altura vai dizer sim, eu estou a entrar que é para depois me coligar mais à frente. Ou seja, isso não existe, é natural que ele diga que vai para ganhar, não fazia sentido nenhum dizer que vai para ficar em segundo ou para ficar em terceiro. Portanto, aqui é uma resposta comum. Eu quando vejo uma candidatura destas, que eu acho que o próprio Cristóvão não leva a mal e concorda que é underdog aqui no meio dos candidatos, até nas sondagens do Twitter, que não são oficiais, que valem o que valem, que é muito pouco, mas como só se podem ter 3 ou 4 candidatos, ou não se mete o Cristóvão, ou ele entra numa categoria outros, portanto nem é levado aqui como um dos principais candidatos para aparecer nessa lista. Acho que... leva muito a crer que mais tarde fará todo o sentido, como fez o Benítez, de se juntar ao candidato que se perfila como sendo o mais forte. Não sei se será essa a ideia. Eu não condeno, acho que não tem mal nenhum uma lista se candidatar para depois se juntar a outra. Aliás, eu pensava que era isso que o João Diogo Manteigas iria fazer com o Noronha há muito tempo. Já há muito tempo também acho que isso não irá acontecer, ou que é extremamente improvável, mas faria-me sentido, ou seja, o João Diogo Manteigas, que era alguém que não tinha tantos apoiantes como o Noronha Lopes, mas que tem muito conhecimento e tem muitas capacidades, se poder juntar ao Noronha e tornar uma lista mais forte. O que aconteceu é que o João Diogo Manteigas tem tido muito boas prestações ao longo do tempo, e tem sido cada vez mais um candidato forte, e eu acho que é na ala mais radical dos benfiquistas, e eu volto a dizer, como já disse em outros vídeos, com radical quer dizer uma ruptura mais rápida e maior em relação ao que nós temos agora. Nessa ala radical, o João Diogo Manteigas é já o favorito. Portanto, aqui o Cristóvão, por mais que apareça como um underdog, tem o seu espaço, e se tiver as competências e a qualidade para o fazer, poderá ainda ser aqui um candidato sério. Vamos ver. A época que terminou, qual é o balanço que Cristóvão Carvalho faz da temporada do Benfica? É com tristeza no coração que lhe digo isso como benfiquista, como é óbvio. É uma pergunta que existe sempre muita dificuldade em qualquer sócio adepto e simpatizante do Benfica responder. Mas obviamente que foi uma época absolutamente falhada, não é? Portanto, o Benfica não cumpriu os mínimos dos mínimos. Mas não é só nesta época. Nas últimas 4 épocas, na última gestão do atual presidente, o Benfica teve resultados absolutamente pífios. Nós ganhámos 2 taças e um título em 4 anos. Não é possível. E sabe quanto é que o Benfica gastou em 4 anos para ter estes títulos? Eu vou-lhe dizer. E nunca vi ninguém fazer estas contas. O Benfica gastou 1,1 milhões de euros.
1,1 mil milhões de euros. Acima de 1 bilhão de euros. Para ganharmos o quê? Um campeonato e 2 taças. Eu acho que isto diz tudo. E diz o estado do Benfica. E diz a necessidade de chegar ao Benfica e dizer: este Benfica já não serve, vamos criar um novo. Este já não serve. Portanto, aqui em relação a 1,1 mil milhões de euros, eu acho que ficaria-lhe bem explicado onde é que vem este número. Perguntaram-lhe no Twitter e ele acabou por responder, mas há muita gente que não tem acesso ao Twitter, e ele disse que isto era os gastos totais da SAD. Ora, acho que não é uma comparação muito justa estarmos a comparar os gastos totais da SAD com o que nós ganhamos. Acho que é uma comparação que não tem muito sentido. Acho que há outros números que fazem mais sentido, não tão expressivos, e daí também o Cristóvão ter entrado por este número, mas acho que pelo menos devia ter explicado onde é que vem este número, porque há muita gente que não vai ver a sua explicação e vai achar até que isto foram o que se gastou em contratações, por exemplo. Estão a ver, porque há muita gente que não tem a mínima noção de que valores é que se praticam e o que é que dá no total, e então este tipo de informação é exatamente o contrário, é desinformação e não é o pretendido. isto é com muita tristeza que eu o digo, mas que estou seguro que tenho as soluções, que tenho as pessoas e que tenho o projeto para dar a volta. O Sporting tem a hegemonia do futebol português neste momento. Aos olhos de um benfiquista que é candidato e que diz sofrer com este mandato de Rui Costa, há essa ideia de que a hegemonia do futebol português pertence neste momento ao grande rival do Benfica? Eu vou-lhe falar por aquilo que os benfiquistas sentem. Isso para mim é que é importante. E os benfiquistas estão habituados a ganhar. Os benfiquistas têm um histórico de vitórias. A nível de títulos, o Benfica é quem mais ganhou em Portugal. Não podemos fazer uma comparação dos últimos 2 ou 3 anos. Isso não é possível. 2 ou 3 anos, numa vida de mais de 120 anos, não é possível fazermos isso. O que temos de fazer agora é inverter o ciclo. E temos de inverter rapidamente. Rapidamente o Benfica tem de voltar a ganhar. Rapidamente é no próximo ano. E, portanto, temos de preparar o Benfica para isso, que é mais um desafio acrescido, veja. É que quem elencar o Benfica no próximo ano tem este duplo desafio. O Benfica tem de ganhar, tem de ser campeão, porque o Benfica não pode estar mais tempo sem ser campeão, e tem de resolver todos os seus problemas internos e planificar o futuro. É um desafio ciclópico, não é para todos. Mundial de Clubes, o que consideraria uma participação de elevada qualidade, como disse Rui Costa. Foi uma exigência feita por Rui Costa. O que seria para si uma participação de elevada qualidade no Mundial de Clubes? Nunca penso pequeno relativamente ao Benfica. Nunca me peçam para pensar pequeno. Aquilo que eu penso, desde o primeiro jogo, é que o Benfica vai jogar a final e vai ganhar essa final. Mas aquilo que eu peço aos jogadores do Benfica é que deem tudo em campo. Que deem tudo em campo, que demonstrem a alma e a raça benfiquista. Porque neste momento, em Portugal, e fora de Portugal e pelo mundo, estamos todos a apoiar o Benfica. Mesmo estando longe, alguns estando muito longe, estamos a apoiar o Benfica. E é isso que exigimos deles. Deem tudo e deem o máximo. Porque se derem o máximo, as coisas vão acontecer. Se não derem, é que não vão acontecer. Temos sempre de apontar ao topo. E é esse topo que eu quero que o Benfica esteja. É para aí que nós devemos apontar. Se vencer as... Aqui, a pergunta já por si não é grande coisa e também não permite uma grande resposta, mas depois toda a resposta é floreado e é um discurso vazio. E há muita gente que olha para isto, e principalmente pessoas como vocês que se preocupam mais com perceber o candidato em profundidade e as ideias, que olha para isto e não tira daqui sumo nenhum. Mas é importante, antes de criticarmos, percebermos que é assim, é natural que o candidato aponte ao eleitorado. Nós não conseguimos falar para os radicais, para os moderados, para os novos, para os velhos. Temos que apontar para um e seguir uma direção, porque o discurso que se faz para um jovem radical não é o mesmo que uma pessoa que ainda está na dúvida se vota no Rui Costa ou não. E temos que decidir para quem é que vamos falar. Mas depois disso é importante também que não descartemos completamente o outro lado. E então aqui o Cristóvão está a falar para um lado mais emocional, lá está, para um lado daquelas pessoas que não querem saber o que é 1,1 mil milhões de euros, que não querem saber o que é que são estatutos, só querem saber o que é que o Presidente promete. E ele está aqui a dizer que os jogadores têm que dar tudo e se não derem tudo é que não, e não sei, e que não é útil para nós, não traz ideia nenhuma, mas para estas pessoas se calhar é o que fica. E aqui o Cristóvão, tal como o Martim, tem aquela questão de acabam sempre as frases com algo que fique no ouvido. E eu sei como fazer. E o Benfica tem que ser sempre o campeão. Este tipo de frase é aquilo que fica no ouvido de muita gente que não percebe o resto da resposta.
E então, antes de criticarmos, temos que perceber que um candidato tem que chegar ao maior número de pessoas e ele não vai falar sempre para as pessoas atentas. É importante ele não falar sempre para as pessoas desatentas. Agora, é natural que ele tenha um discurso em que apresenta as suas ideias e depois um discurso de vez em quando também a mostrar para estas pessoas que ele também é aquele presidente bonito e não sei o quê que temos estado habituado ao longo dos anos. Eleições, quem será o treinador de Cristóvão Carvalho? Já pensou nisso? Claro, é óbvio que pensei nisso e em muito mais. O meu projeto está praticamente definido, quer a nível desportivo, quer a nível financeiro. E será um projeto significativamente diferente de tudo o que temos até agora. Significativamente diferente e em seu tempo e seu momento próprio apresentarei os devidos detalhes. Mas sobre essa matéria, vou-lhe dizer com toda a frontalidade, aquilo que eu penso para o futebol, que é aquilo que estamos a falar em concreto, é que o futebol do Benfica tem de ser totalmente profissionalizado, tal como o resto da estrutura. E, portanto, temos de ter um projeto duradouro. E o Benfica tem de apontar a títulos europeus. A nossa visão tem de ser para cima, títulos europeus. O Benfica tem de passar a sua equipa para títulos europeus. É isso que tem de pensar. Nessa perspectiva tem de ter um treinador top 5. Um treinador que tenha jogado Champions com frequência, que tenha estado nos quartos finais, meia-final e final, e eventualmente tenha ganho uma final. Essa é a característica de um treinador para o Sport Lisboa e Benfica. É nisto que temos de apontar. E temos de ter um projeto, e temos de apresentar um projeto de continuidade, com jogadores da nossa formação e com jogadores de elevada qualidade, para podermos chegar a uma final rapidamente e ganhar um título europeu. E deixe-me perguntar-lhe, é possível contratar treinadores como Jürgen Klopp, Guardiola, Ancelotti, os tais treinadores de top, para uma liga da dimensão da Liga Portuguesa e para um país de 10 milhões de habitantes? Eu não penso assim. Nunca me vão ver pensar assim. Eu não penso no Benfica para consumo interno. Eu penso no Benfica para consumo internacional. E o Benfica é enorme, é o maior clube do mundo. Não há nenhum treinador de topo que não queira treinar o Benfica. Porquê é que não vêm treinar o Benfica neste momento? Porque não têm um projeto, porque não têm uma segurança, porque não têm uma liderança, porque não têm um presidente e uma estrutura que lhes dê essa segurança. É por isso que eles não vêm. Falou no Jürgen Klopp. O Jürgen Klopp já disse que adorava treinar o Benfica. Ele já disse. Ele foi um dos que disse que adorava treinar o Benfica. Quem não quer voltar a ser campeão europeu pelo Sport Lisboa e Benfica? Qual é o treinador que não quer? O Benfica tem de criar as condições necessárias para dar estabilidade a esses treinadores e a esses jogadores. Porque o Benfica é história. Todos querem ficar na história ligados ao Benfica. O Benfica é enorme. Muito poucos clubes europeus têm a história e o ADN e os adeptos que o Benfica tem. O Benfica é conhecido no mundo inteiro. O Benfica não é português. O Benfica é do mundo. E se o Benfica é do mundo, os melhores querem vir aqui. Já cá estiveram. Nós só temos de lhes criar as condições necessárias para eles poderem ter sucesso. E é esse o meu empenho. É esse empenho que eu vou dar, é esse empenho que eu vou fazer para poder pôr um Benfica a ganhar títulos europeus. Porque se ganharmos títulos europeus, a nível nacional, aí sim, como disse há pouco, nós seremos hegemónicos novamente. Bem, pronto, lá está aquilo de, como ele fala em 3 mandatos e estamos aqui com um período de 12 anos, pode dizer coisas um bocadinho mais ambiciosas, com a desculpa que em 12 anos as coisas mudam muito, não é? Ou seja, tem um discurso aqui um bocado à semelhança do Parreira, em que somos capazes de ganhar a Champions e trazer os melhores treinadores e trazer os melhores jogadores. Acho que é aqui um parreirismo de longo prazo, ao contrário do Parreira que diz que consegue amanhã, muitas vezes, que é um parreirismo de longo prazo. Acho que não é um discurso que agrada muita gente, principalmente à gente mais informada. Não quer dizer que seja impossível, porque lá está, estamos a falar de 12 anos e as coisas mudam, e ele está aqui a dizer se nós em 12 anos trabalharmos muito bem, se calhar daqui a 12 anos temos condições para ir buscar um treinador como o Klopp. O Klopp, por exemplo, está numa condição muito específica em que abandonou o cargo por desgaste e poderia, sei lá, num cenário ideal, querer vir para Portugal porque tem bom tempo, tem boa comida, não é muito caro e aí, pronto, lá está. Ele poderia não querer tanta pressão e no Benfica há pressão e há exigência, ou pelo menos devia haver, e é esse o Benfica que eu quero. Mas tem aqui uns cenários que lhe podia agradar ou que pode agradar a outros treinadores, e é verdade que já vários treinadores assumiram que gostavam de treinar o Benfica. Agora, a questão é do gostar ao realizar-se vai uma grande distância, porque são treinadores caros, são treinadores que
se são top 5, também querem ir para as top 5 do mundo e então, para isto se cumprir, era preciso que o Cristóvão Carvalho conseguisse meter o Benfica no top 5 em 12 anos. É possível, é muito difícil, portanto acho que é aqui um discurso que, por exemplo, a mim me afasta um bocadinho, mas lá está. É aqui a vantagem dele estar a falar com um tempo de 12 anos, que dá para fazer muita coisa. Também dizer que no jornal o que aparece o título é Klopp é possível, ou assim qualquer coisa, e a verdade é que não é ele que vai buscar o Klopp. Ele fala em top 5 nacional, também aí já é o top 5 mundial, logo aí já é um bocadinho a puxar, mas depois o exemplo concreto do Klopp foi trazido pelo entrevistador, então aí também acho que ele foi aqui um bocadinho vítima de um título, que depois lá está, as pessoas não vão ler as notícias, propaga-se o título e aqui acabou por ficar associado a um Klopp, que eu acho que ele não está a prometer o Klopp, obviamente. Agarrando nessa questão dos títulos europeus, a entrevista também à Visão, na mesma entrevista, mencionou a necessidade do Benfica vencer pelo menos 3 títulos europeus no espaço de 12 anos, e sendo um desses títulos a Liga dos Campeões. Como é isto possível? Como é isto possível? Essa expressão e essa pergunta é uma pergunta que desde essa entrevista me foi colocada, como deve calcular, dezenas de vezes, na esperança que eu viesse a retificar. E eu digo sempre, nunca me peçam... Não é a minha esperança retificar. Minha esperança é saber como é que se pode chegar. E eu vou-lhe explicar como. Nunca me peçam para pensar Benfica pequeno. 12 anos... E o Benfica ter 3 títulos europeus e jogar uma final e ganhar uma final é perfeitamente alcançável para o Futebol Lisboa Benfica. Basta ao Benfica, desde o início, ter um projeto, como eu lhe disse, que esse projeto consigamos catapultar os melhores dos melhores. Veja, pense comigo. O Benfica está no top 16 das melhores equipas da Europa, certo? Salvo erro, está em 15º. Se está em 15º, o Benfica, todos os anos, tem de estar a jogar os quartos finais da Champions. É uma obrigação. Não é conseguimos chegar aos quartos de final, passamos a fase de grupos, vender-se isto aos benfiquistas. Não, isto é o mínimo. Esse caráter, esse critério de responsabilidade tem de estar dentro da estrutura do Benfica. Nós temos de chegar aos quartos de final. Quartos de final, com o desinvestimento que temos agora, com a equipa que temos agora, com as fragilidades que temos, conseguimos chegar muito próximo. Quem chega aos quartos de final, meia final e final. Aliás, este ano, se pensarmos este ano, o Benfica na Champions, com mais um bocadinho de competência, tinha ou não tinha chegado muito mais longe? Poderia acontecer. Então, e em 12 anos nós não vamos fazer acontecer? Claro que vamos fazer acontecer. Essa é a ambição. A minha ambição é essa, é a ambição que eu vou transmitir para dentro da estrutura do Benfica e vou transmitir a quem estiver à frente do Benfica em todos os setores, incluindo no futebol. É isto que nós temos de pensar. Se nós não ambicionarmos isto, vamos alcançar o quê? Pergunto-lhe. E ainda lhe digo mais. E vamos imaginar, não conseguíamos em 12 anos ganhar 3 títulos, ganhávamos 2. Ficariam tristes os benfiquistas? Estamos a falar de títulos de Liga dos Campeões. Estamos a falar de títulos. São aqueles que significam que se vai à prova, que é a prova do primeiro classificado do campeonato, não é? Exatamente. Pode não ser, porque em 12 anos esta estrutura também vai mudar. Ela já está a mudar, não sabemos o que vai acontecer. 12 anos é muito tempo, não é? Nós, neste momento, estamos numa competição que não a conhecíamos, não é? Vamos agora para uma competição, podemos ser um formato. Portanto, o formato, não sabemos que formatos é que vai acontecer, mas em 12 anos não é possível. Claro que é possível, é preciso trabalhar para alcançar. E o objetivo no Benfica tem de ser sempre olhar para cima, olhar para o futuro, ir à procura desses resultados. Porque se nós não colocarmos essas metas e esses resultados, é que não os vamos conseguir. Se pensarmos pequeno, nunca seremos grandes. E o Benfica é enorme. Convido a... Eu prefiro um discurso ambicioso do que um discurso de, como se tem visto, que já é uma sorte ir aos oitavos e muito racional e olhando para os orçamentos. Eu gosto desse tipo de ambição. Acho é que é uma ambição, olha, aqui é que é uma ambição um bocado desmedida. Ele não está a prometer, por exemplo, que agarra num corneto, mete em cima do cavalo e torna-o num unicórnio. São coisas possíveis. E lá está, defende-se com os 12 anos e a partir daí não sabemos como é que vai estar o futebol daqui a 12 anos e se vamos estar ou não mais competitivos. Ele acredita que com a sua gestão iremos lá estar. Mas temos que pensar que nós continuamos em Portugal, que é um país pequeno, numa liga pouco competitiva, então por mais que o Benfica se torne fantástico com uma bela direção, vai estar sempre num país de poucas pessoas, o que
tem um problema de receitas, se bem que nesse nível em que se ganham Champions, depois temos receitas internacionais maiores, mas temos sempre aqui este problema de receitas limitadas. E depois, a fraca competitividade, que é sempre uma desvantagem quando vamos jogar lá fora, porque não estamos habituados a jogar com as melhores equipas, e depois porque também não torna o futebol português atrativo para vender o futebol português lá para fora. Portanto, temos sempre aqui algumas dificuldades que não nos permitem dizer com esta facilidade que nós em 12 anos temos 3 títulos europeus. Até porque isto não faz sentido e eu explico-vos porquê. O Cristóvão disse que nós devemos ganhar 3 campeonatos em 4 anos. Disse já noutra entrevista. Se nós fazemos isto, vamos sempre à Champions, exato? Portanto, não faz sentido a mim ele estar a dizer que vamos ganhar 3 competições europeias, sendo que uma é a Champions. Ou seja, leva a querer dizer que as outras podem ser Liga Europas. Mas se o Benfica tem que estar sempre nos quartos da Champions, se vai sempre à Champions, como é que vem chegar à Liga Europa? Eu acho que seria muito mais coerente ele estar a dizer, olha, em 12 anos chegarmos 3 ou 4 vezes a umas meias finais da Liga dos Campeões, que já é um absurdo em termos de complexidade para o conseguir, e quem sabe ganhar uma Champions, do que está a dizer que ganhamos 3 competições europeias em que uma é a Champions, e as outras 2. Portanto, acho que esta resposta foi toda completamente ao lado e eu não me revejo neste tipo de resposta, mas lá está. Não é impossível, há pessoas que isto faz sentido, eu gosto desta ambição, agora não posso estar a falar em populismo do lado do Rui Costa quando fala em certas coisas que na cabeça dele faz sentido, né? Que é, por exemplo, trazer o Renato, que é o nosso menino e vai-se curar como por magia, e depois não falar mal deste tipo de populismo. Mas lá está, não está a dizer nada que seja impossível. A revelar a sua estratégia para as vendas de jogadores. Tem dado muito que falar o facto de o Benfica perder anualmente e sistematicamente os seus melhores jogadores. Estou a pensar em João Neves, por exemplo. Qual é a sua forma de estar em relação a esse tema das vendas, que é crítico? A pergunta é simples, a resposta é complexa. E a resposta é complexa porque não pode ser dada dessa forma tão direta. Temos de perceber porque é que isto está a acontecer. E então temos de andar mais para trás para perceber porque é que o Benfica tem necessidade de vender jogadores. Esse é o problema. Esse é o modelo que terminou, que é um modelo alicerçado em receitas extraordinárias, vendas de jogadores. Ou seja, receitas extraordinárias, vendas de jogadores. Isso é extraordinário e tornou-se comum. Isso não pode acontecer. Toda a política do Benfica, desde a formação à contratação, tem de ser reformulada e tem de ser aplicado um modelo substancialmente diferente, que é um modelo de valorização das nossas camadas jovens. E quando digo valorização, não é valorização quando chegam à equipa principal, é valorização quando começam. E quando começam tem de haver um protocolo, tem de haver uma contratualização desses treinadores onde eles sabem que irão chegar à equipa principal sob certas e determinadas condições. E quando lá chegarem, o Benfica tem de estar munido das condições para os premiar aqueles que merecerem ser premiados. Isto é o que o Benfica tem de fazer. E se o Benfica fizer isto, vai deixar de ficar dependente destas vendas extraordinárias. Ficando dependente destas vendas extraordinárias, não passamos pelos problemas que passamos agora, que é vender os jogadores. Não digo se são caros, se são baratos, é vender os jogadores, mas no fundo é desvalorizar o plantel. É desvalorizar o plantel. Este ano vamos ter esse problema. Vamos ter de vender jogadores e vamos, obviamente, desvalorizar o plantel. E nisto entra-se no tal ciclo vicioso que existe no momento no Benfica. E é este ciclo que precisamos de cortar. Criar essas condições para que consigamos ter os jogadores, os nossos melhores jogadores, 4 anos na equipa principal. Isso é absolutamente fundamental. E dentro disso podemos fazer as vendas. Um clube vende e compra. Mas podemos ser nós a decidir quem compramos, quem vendemos, por que valor compramos e por que valor vendemos. Venderia Álvaro Carreras ao Real Madrid? Então aqui, pelo que eu entendo, ele aposta mais numa ideia de scouting, em vez de fazer compras que aumentam os gastos, que depois obrigam a vendas extraordinárias. Ou seja, diminuímos as compras, apostamos mais na formação, que é algo muito mais barato, e depois de 4 anos fazemos então a venda. Ou seja, é uma abordagem interessante, que durante algum tempo foi a estratégia que nós íamos utilizar, depois mudou-se para Jorge Jesus, e o Jorge Jesus já não era propriamente grande fã da formação, mas isto é possível. A questão aí sim faz sentido falarmos de um plano a longo prazo e de 12 anos,
Porque não é fácil agora mudar esta visão de vender cedo para vender tarde e continuar a ganhar. Portanto, é aqui um desafio exigente, mas aqui já acho mais possível. Abaixo da cláusula de rescisão? Neste momento... De 50 milhões de euros. Neste momento, se a cláusula de rescisão for paga, o Benfica, como sabe, não tem alternativa, certo? E neste momento, essa é uma decisão do atual presidente, Rui Costa. É um jogador do seu plantel, neste momento ele é o presidente do Benfica, ele saberá melhor do que eu se deve ou não deve vender. O que eu sei é qual é o sentimento dos benfiquistas. Agora, ele é que é o presidente, ele terá de tomar essa decisão, não sou eu que lhe vou dizer se deve ou não deve vender. Renovaria o contrato de Ángel Di Maria e de Nico Otamendi? Também parece uma pergunta simples, mas a resposta também é mais complexa. Se verificar o meu pensamento sobre o modelo desportivo para o Sport Lisboa Benfica, ele não se assenta num ou outro jogador, assenta-se numa planificação de uma época e numa estratégia ganhadora. Eu olho para cada um desses jogadores como uma peça a encaixar dentro de um determinado puzzle que é uma equipa de futebol programada para ganhar. Se quem vier e a estrutura profissional que vier validar esses jogadores, com certeza que eles entrarão no Sport Lisboa Benfica. Se não validar, não entrarão. Mas uma coisa eu lhe digo aqui já como certa, eu não contratarei, nem darei aval a contratações por emoção. Não é assim que os clubes profissionais funcionam. É por necessidade, por estratégia e por utilidade dentro do plantel. Até pelas suas últimas palavras, pergunto-lhe, depois do que aconteceu nas situações de pouco sucesso relacionadas com o regresso de Renato Sanches e Gonçalo Guedes ao Benfica, o Benfica faz bem em tentar contratar João Félix? A minha resposta vai de encontro àquilo que lhe disse, porque eu tenho um plano. Ou seja, João Félix é um menino, é um príncipe do Benfica. Fez a sua carreira no Benfica, saiu, foi para o mundo. Neste momento é um ativo. Para mim, como presidente, futuro presidente do Sport Lisboa Benfica, que tem de tomar essa decisão, eu tenho de olhar para o João Félix como um ativo, se é ou não é necessário, numa estrutura de futebol planificada. E se for necessário, voltará ao Sport Lisboa Benfica. Se não for necessário, não voltará ao Sport Lisboa Benfica. Mas ele terá nos nossos corações e terá no nosso estádio sempre o seu lugar como menino e como príncipe que foi daquela casa. Eu não confundo as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nunca me verão tomar decisões por sentimento. São más decisões para o interesse do Sport Lisboa e Benfica. Que boa resposta, acho que sim. O jogador mais caro da história do Benfica, neste momento chama-se Cockchu. O Benfica pagou 25 milhões de euros por ele. É possível levar o Benfica até contratações de 30, 40, 50 milhões de euros para fazer essas tais equipas que lutem pela Liga dos Campeões? Com o atual modelo de gestão, não. Não. É completamente impossível. É absolutamente impossível. Com este nível de gestão. Com o nível de gestão que eu pretendo implementar no Benfica, sim, isso é possível. Porque o Benfica terá os meios e terá as formas de o poder fazer. Veja, o Benfica tem muitos problemas, mas o Benfica tem uma dimensão que lhe permite estar numa posição privilegiada para poder convencer os melhores a estarem com ele e convencer os melhores a irem no caminho do sucesso. Essa é a grande vantagem dos Sport Lisboa Benfica, que não estão a saber aproveitar. Nós somos uma dimensão enorme. Nós não somos comparáveis com nenhum clube em Portugal. Sem desprimor, não somos comparáveis, somos imensamente maiores. E isso reflete-se não só ao nível desportivo, como ao nível económico. Tem de ser aproveitado e tem de ser trabalhado. E as pessoas que estão dentro do Sport Lisboa Benfica têm de ter uma credibilidade, e têm de ter um currículo que lhes permita elevar o Sport Lisboa Benfica. E aí sim poderemos fazer contratações a esse nível e fazer equipas vencedoras e dar alegrias aos benfiquistas. Lá está, mais uma vez, um discurso muito ambicioso que acaba por fazer sentido na coerência do que tem dito. Então, se ganhamos Champions, temos um top 5 de treinadores, é natural que depois tenhamos mais dinheiro para fazer contratações de 40, 50 milhões. Portanto, o problema não é... Ele realmente é coerente e faz sentido. A questão é possível chegar aqui na Liga Portuguesa, em Portugal? Eu tenho algumas dúvidas que o seja. Acredito mais que o Benfica possa ganhar sempre como um outsider. Agora, uma equipa que regularmente está nas decisões com o treinador, eu até me estou a sentir mal porque eu normalmente sou o otimista e o exigente e o ambicioso da conversa, mas aqui ao pé do Cristóvão tenho que dizer que estou um bocado pessimista. Visitamos agora a área financeira e a pergunta é simples e obrigatória: como avalia o atual momento das contas do Benfica? Olha,
O Benfica tem, efetivamente, uma situação financeira muito precária. O Benfica tem um problema crónico de tesouraria, e a tesouraria é o que nós precisamos para movimentar o dinheiro no dia-a-dia, todos percebemos isso. O Benfica, nos últimos 4 anos, duplicou a sua dívida bancária. Okay? Era de cerca de 100 milhões de euros, passou para cerca de 200 milhões de euros em 4 anos. Como já lhe disse, o Benfica gastou mais de 1 bi durante 4 anos. E os resultados que tivemos foram resultados absolutamente pífios. Portanto, é preciso entrar dentro dos polos do Benfica e trazer e apresentar as soluções financeiras para parar com esta hemorragia e começarmos imediatamente a inverter todo este caminho de degradação financeira que o Benfica tem, para podermos ser fortes, ser sustentáveis e podermos ser exigentes com todos os nossos parceiros. Empréstimos obrigacionistas foram muleta de Luís Filipe Vieira, tem sido muleta de Rui Costa na presidência do Benfica. Seriam também uma muleta para si? Como lhe disse há pouco, existe aqui um projeto de continuidade, e agora acabou de dizer exatamente isso, quer até os modelos de financiamento eram os mesmos, que foram agora os mesmos seguidos. Vamos lá ver. O empréstimo obrigacionista é uma alternativa, é um recurso, é algo que só deve ser utilizado em situações muito, muito específicas, porque a taxa de juro é muito elevada e o risco é muito elevado. Portanto, neste momento o Benfica terá cerca de 180 milhões em empréstimos obrigacionistas. E o Benfica não pode. O Benfica tem de reduzir imediatamente. Os juros de dívida do Benfica ultrapassam os 10 milhões de euros. É muito dinheiro que se está a escapar entre as mãos do Benfica, que é necessário na estrutura. Temos de alterar todo esse modelo. Todo o modelo de financiamento dos polos do Benfica tem de ser alterado, tem de ser mudado para critérios de rigor e de competência com parceiros internacionais confiáveis. E é nessa perspectiva que eu irei apresentar soluções exatamente para resolver essa solução dos polos do Benfica e em curto espaço de tempo termos as nossas contas equilibradas e podemos fazer investimentos naquilo que eu lhe disse, na equipa de futebol, que é o core do Benfica e o que alavanca toda a estrutura dos polos do Benfica. Tem dado muito que falar a entrada de capital estrangeiro. Foi um assunto, sobretudo, trazido para a ribalta por John Textor. É a favor da entrada de capital estrangeiro no Benfica? O Benfica tem, neste momento, uma estrutura da SAD muito complexa. Eu entendo que a gênese do Benfica é uma gênese alicerçada nos sócios. E, portanto, se é uma gênese alicerçada nos sócios, é assim que ela tem de continuar. Portanto, na minha perspectiva, essa solução não trará qualquer vantagem aos polos do Benfica. Mas há outra coisa que o Benfica precisa de fazer, atenção, e é fundamental. O Benfica tem neste momento cerca de 30%, pouco mais de 30% de ações em bolsa. E há um acionista de referência que constantemente está a colocar as ações à venda em leilão. O Benfica não pode permitir isto. Não pode permitir isto. Para a imagem do Benfica, para a imagem do Benfica, para a reputação do Benfica, não pode ser todas as semanas haver alguém que tem cerca de 16% e todas as semanas quer vender as ações, anuncia que vai vender as ações, fixa o preço das ações. O Benfica não pode permitir isto. O que o Benfica tem de fazer imediatamente, e é o que eu farei quando chegar aos polos do Benfica, é recomprar as ações que estão em bolsa. Elaboraremos um plano para recomprar essas ações. E sabe porquê que eu vou fazer? Sabe porquê que isso é importante? Não é por saudosismo. É porque é fundamental para a reestruturação do Benfica. Veja, hoje o Benfica terá uma valorização da sua SAD de cerca de 110 milhões de euros. O nosso rival da segunda circular vale o dobro, 200 milhões. Isto é impensável, porque não é real. E numa avaliação conservadora da PKPMG, o Benfica terá a sua SAD numa avaliação de 600 milhões de euros. Portanto, é imperioso, eu não sei como é que o Benfica ainda não fez isto, de termos de ir recomprar essas ações, seja de que forma for, até porque alguém quer vender, se o Benfica quer comprar, sentam-se os dois à mesa e chegam a um acordo. Quem vende essas ações é um empresário reputado, portanto, quer vender, o Benfica quer comprar, chegam, recompram essas ações. As outras não serão difíceis de fazer da mesma forma, mas se não for dessa, haverá outras formas jurídicas para os fazer. E a partir daí o Benfica tem de agarrar nas suas ações e tem de fazer isto, tem de valorizar a sua SAD, como ela deve ser valorizada e, contrariamente à venda de capital estrangeiro, à venda desse capital ou entrada de fundos estrangeiros, do qual sou absolutamente contra, o Benfica tem de arranjar 3 ou 4 parceiros estratégicos, 3 ou 4 parceiros estratégicos com 5% de capital cada um, pôr no máximo 20% e 80% ficar no clube e esses parceiros estratégicos trazerem um aporte positivo, acrescentarem, trazerem valor
para o Sport Lisboa-Benfica. Isto é o que o Benfica tem de fazer. Até porque este é um dos modelos que está a ser seguido lá fora com imenso sucesso por outros clubes. Quando se fala em investidores estrangeiros é sempre um tema delicado porque muitos benfiquistas pensam logo que estamos a falar da venda do clube, ou seja, perdemos a maioria da SAD e então o clube deixa de ser gerido por nós. Não é isso que se fala aqui. Isto é uma ideia também vinculada por João Diogo Manteigas, que é, nós temos o José António dos Santos com cerca de um bocadinho mais de 16%, temos Luís Filipe Vieira, temos outro investidor que ocupam aqui uma franja grande de percentagem e realmente não são investidores estratégicos, não estão lá, não acrescentam nada ao clube. Então, mais valia comprar essas ações e depois então arranjar um parceiro estratégico que com a mesma capacidade, ou aqui dividido por vários, conseguisse trazer algo ao Benfica para além de chegar à mesa e estar a participar e depois agir em bloco como o Rei dos Frangos faz com o Vieira, que não acrescenta nada ao Benfica e até muitas vezes prejudica. Portanto, aqui parece-me uma boa ideia, faz no meu entender isto, claro. Tudo o que eu digo é a minha opinião, atenção malta, não estou aqui a dizer factos. Há umas que eu acho bem, ou outras que eu acho mal, e é isso que eu digo aqui. Aqui neste sentido, acho que neste tópico, acho que faz todo o sentido. O Benfica da presidência do Rui Costa é melhor, é pior ou está igual ao Benfica da presidência de Luís Filipe Vieira? Não lhe consigo fazer essa comparação porque não seria justo. O Luís Filipe Vieira teve 18 anos, o Rui Costa teve 4 anos. Okay. Não é justo, porque temos aqui uma linha de tempo infinitamente diferente. Maior e diferente. Não é? O que lhe posso dizer é isto, e isso penso que é fácil de entender. Na fase final do mandato de Luís Filipe Vieira, as coisas não correram bem, estavam efetivamente a correr mal. E o Rui Costa não soube fazer a mudança, portanto foi num ato de continuidade para pior. Eu já lhe disse uma coisa que foi pior. Quando o Rui Costa chega à presidência, o Benfica tinha uma dívida financeira de 100 milhões de euros. Neste momento são 200 milhões de euros. No último ano aumentou 60 milhões de euros. Isto é uma linha de continuidade para pior. Há uma obrigatoriedade de pedir uma auditoria independente, se for eleito? Quando alguém chega de novo a uma estrutura ou a uma empresa como o Sport Lisboa Benfica, é imperioso fazer uma auditoria, mas esta auditoria é para perceber em que fase é que estão os dossiês. Para nós percebermos, os dossiês estão nesta e nesta fase, para percebermos qual é o ponto zero e que estamos a partir daí. Agora, não contem comigo para auditorias a fazer caça às bruxas e andar para trás. Não, eu não perco tempo com o passado. Eu estou ali para pensar o futuro. Vou fazer essa auditoria, fica determinado. Se durante este caminho, se forem detectados factos que sejam merecedores de uma outra tutela, cá estaremos nós de remeter para quem de direito. Agora, eu não perco tempo na caça às bruxas e ir à procura de fantasmas do passado. É perder tempo e perder energia. E esse tempo e essa energia meu e da minha equipa é para pensar o futuro. É para pensar o Benfica para a frente, é para pensar o Benfica grande, é para pensar o Benfica daqui a 12 anos. Como é que vamos ter uma grande equipa de futebol? Como é que vamos contratar os melhores treinadores? Como é que vamos ter os melhores técnicos, o melhor scouting, os melhores médicos, a melhor formação? Esse é o meu objetivo, não é com o passado. Vamos falar um bocadinho sobre a sua concorrência, os outros candidatos. João Diogo Manteigas foi o primeiro a anunciar a candidatura à presidência do Benfica. É advogado, tal como o Cristóvão Carvalho. Qual é a sua posição em relação a João Diogo Manteigas? O Dr. João Diogo Manteigas é um grande benfiquista, como todos os outros são, portanto, todos, isso é maravilhoso, somos todos grandes benfiquistas, acho que ninguém está acima de ninguém relativamente a esse ponto. Ele apresentou um projeto, já tive o cuidado de ler o projeto dele, identifica o projeto muito bem e seguramente há de apresentar ideias sobre a solução dos problemas que elenca. Até agora ainda não as vi, mas ainda estamos cedo, ainda aguardo que ele apresente as soluções aos problemas que ele elencou. São problemas que todos conhecemos dos polos do Benfica. O segredo está em perceber qual é que é efetivamente o projeto de resolução desses problemas. Isso eu ainda não vi no meu colega Dr. João Diogo Manteigas. João Noronha Lopes já foi candidato e perdeu com o Luís Filipe Vieira. Isso faz também dele, ou traz-lhe também algum favoritismo para estas eleições? O Dr. João Noronha Lopes tem uma coisa que nenhum dos outros candidatos tem. Como eu também tenho uma característica que nenhum dos outros candidatos tem. Eu sou o único candidato que sou o candidato novo dentro do Benfica. Eu não venho com ligações rigorosamente a ninguém, nem ao Benfica, nem nada disso. Ou seja, eu venho de novo.
venho da sociedade civil, venho do meio dos benfiquistas, chego aqui de novo com um projeto novo. Todos os outros candidatos, incluindo o Dr. João Noronha Lopes, vêm já com umas ligações profundas ao Benfica. Portanto, ele... É assim, se estamos a considerar aqui as ligações do Martim ser neto de Borges Coutinho, que morreu, tinha para aí o Martim cerca de 2 anos, acho que não é um grande argumento, não faz muito sentido. O Martim foi candidato a vice-presidente do Rangel, o Cristóvão foi candidato a vice-presidente do Rui Gomes da Silva. Portanto, é certo que há aqui uma ligação familiar, mas não sei o que peso ou que vícios trouxe para o Martim. Portanto, aqui este argumento não me faz muito sentido. Representa também o antigo Benfica. E, nessa perspectiva, ele tem uma coisa que deve explicar aos sócios. E eu acho que ele ainda não explicou isso aos sócios. O Dr. João Noronha Lopes tem um aval de confiança de 35% dos sócios do Benfica. Isto tem de ter peso. Isto tem de ter peso, mas tem de ter peso numa explicação, numa competência, numa apresentação de projeto, numa mais-valia para o Sport Lisboa Benfica, que eu ainda não vi até agora. Volto a dizer a mesma coisa que disse há pouco, se calhar ainda é cedo, ainda vamos apresentá-la. Mas aquilo que eu senti foi isto. Eu não entendi muito bem isto, que é, em 2020, se a memória não me atraiçoa, foram as eleições onde Noronha Lopes teve 35% dos benfiquistas, numas eleições contra Luís Filipe Vieira. Em 2021, um ano depois, o Dr. João Noronha Lopes não vai a eleições com o Rui Costa. E agora disse que não estava preparado para essas eleições. Mas estava em 2020, então um ano depois já não estava preparado, das duas uma. Ou em 2020 também não estava, ou em 2021 a razão não é essa. E eu acho que ele tem de explicar aos benfiquistas muito bem, isso ele ainda não explicou. Então e agora, volta estes anos todos depois e já volta a estar preparado? Mas se volta a estar preparado, onde é que estão também essas novidades? Não as vi ainda não as entendemos, mas estamos à espera. Ao seu momento, todos seguramente teremos a oportunidade de debater. Eu acho que o debate entre candidatos é muito importante e aí provavelmente aparecerão essas ideias. Mas para já há esta questão que é preciso ser explicada aos benfiquistas. Eles precisam de perceber esta incongruência, porque as razões que foram dadas pareceram razões curtas, pareceram razões pouco convincentes. Ficaremos a aguardar por melhores explicações. Martim. Aqui claramente o Cristóvão a ver o Noronha como um forte candidato, mais até do que o João Diogo Manteigas, porque não tem o mesmo nível de tolerância para o João Noronha Lopes como tem para o João Diogo Manteigas. Apresenta aqui o facto de já não ser novo, mas a verdade é que tanto é cedo, numa altura de campanha para o Manteigas como para o Noronha. Portanto, não apresentar as ideias parece-me igual ao outro. Não gosto muito de ver já esta preocupação e este ataque. Não é um ataque, mas é este criticar da campanha do Noronha, porque acho que ainda foi acima daquilo que fez para o Rui Costa e acho que nesta fase todos os candidatos devem estar focados em fazer as pessoas perceberem que é a altura de fazer uma ruptura e não apostar na continuidade e depois sim, dentro de já estarmos todos alinhados quanto a isto, cada um dizer o que é melhor que o outro e o que o outro tem pior do que nós. Acho que é muito cedo para já estar focado no Noronha. Maier, como cartão de visita, tem o facto de ser neto de um nome incontornável da história do Benfica, Borges Coutinho. É verdade. Tem esse nome que lhe dá, de facto, essa notoriedade, também lhe há de dar essa responsabilidade, mas também aguardo serenamente para perceber e conhecer em profundidade qual é o projeto financeiro e desportivo para o Sport Lisboa e Benfica. Terá a oportunidade de o explicar, ainda não o explicou em detalhe, ainda não explicou nem sequer os traços gerais. Nessa altura cá estaremos para analisar e também para debater. Porque eu acho que os debates vão ser fundamentais e eu desafio todos para esse debate, todos para partilharmos ideias e para esclarecermos os benfiquistas. Acho que isso será muito importante. Estas eleições terão essa característica de voltar a explicar aos benfiquistas quais são os projetos. E se o atual presidente Rui Costa se candidatar de novo... É a minha pergunta seguinte. Sente que Rui Costa vai avançar e deve avançar? A decisão será sempre do Rui Costa. Eu não sinto, nem sei, provavelmente nem sei se ele neste momento saberá isso. A verdade é que neste momento temos uma coisa que não tínhamos antes da Assembleia Geral, que foi o Presidente disse em Assembleia Geral que após o final da época, não é? Este Mundial de Clubes, iria anunciar se seria ou não seria candidato. Portanto, estamos aqui a semanas disso acontecer. Mas se isso acontecer, eu acho que ele tem toda a legitimidade, como é óbvio para isso, de defender e de apresentar as soluções, de defender aquilo que fez e qual é o seu projeto para o futuro. Uma coisa me parece já, a este nível, a tirar pelo chumbo do orçamento, que no fundo há de ser a magna carta
do que ia gerir. Houve mais de 70% dos benfiquistas que votaram contra. Ele deve ler estes sinais. Acho que deve ler estes sinais. Vai ler com certeza estes sinais. E uma das coisas que me deixou também nessa Assembleia Geral, algumas pessoas podem não ter percebido, mas eu estive atento e percebi, e há um momento em que o Rui Costa diz que a solução no Benfica tem de ser sempre a venda extraordinária de jogadores, não há outra solução. E quando alguém diz isto, com convicção em Assembleia Geral, eu pergunto, isto não é o futuro do Benfica. O Benfica não podemos ter com a mesma fórmula resultados diferentes. Verdade, muito bem dito. E eu digo, essa não é o futuro do Benfica, de venda extraordinária de jogadores. E o futuro do Benfica... Temos de acabar com isso já. O futuro do Benfica passa por eleições antecipadas? É a sua vontade? Neste momento, como lhe disse há pouco, esse problema na Assembleia Geral ficou resolvido. O Rui Costa disse claramente que não iria haver eleições antecipadas e, portanto, que não se iria demitir, nem o restante da direção, e queria levar o Benfica, queria preparar o Benfica até à data das eleições. E deu um argumento, e o argumento que ele deu, que é: eu entendo que estou mais bem preparado, eu e a minha equipa, para fazer essa preparação da próxima época do que quem chegar de novo. É um argumento que ele utilizou, ele é presidente do Benfica e eleições antecipadas dependiam exclusivamente da vontade dele. Se ele não o quer, eu, como benfiquista, como candidato, tenho de respeitar. E é o que farei. Os novos estatutos representam... Aqui foi bem respondido, gostei. Um documento demasiado vasto para ser analisado em profundidade, mas pergunto-lhe o que gosta e o que não gosta nos novos estatutos do Benfica. Os novos estatutos foram claramente uma pedra no charco durante estes 4 anos do mandato de Rui Costa, isso tem de ser dito. E eu sou justo e sou honesto. E vão-me ouvir dizer sempre isso, com justiça, com honestidade, aquilo que penso. E aí, isso deve-se ao presidente Rui Costa, foi uma promessa que fez e cumpriu. Foi extremamente difícil. Mas neste momento o Benfica está dotado de um documento que não é perfeito, mas é um documento muito melhor do que aquele que tínhamos até agora. Muito melhor mesmo. E tem ali critérios que me permitem, por exemplo, a mim e ao meu projeto, alavancar com um novo Benfica. Veja, limitação de mandatos, fundamental, 12 anos, eleições a cada 4 anos, permite chegar-se aqui e criar um projeto profissional perfeitamente limitado no tempo. 3 mandatos. 3 mandatos, é perfeito, acho que se adequa perfeitamente ao Sport Lisboa e Benfica. Depois temos os titulares dos órgãos sociais remunerados. É muito importante. Porquê? Porque o Benfica não pode depender de pessoas a meio tempo, que é o que o Benfica tem hoje. Hoje o Benfica tem nos seus órgãos sociais pessoas a trabalhar a meio tempo, ao final da tarde. E isto não se acautela com a profissionalização do Benfica. Tem de ser pessoas que são profissionais, que sabem das suas áreas específicas e têm de ser remunerados. Mas o Benfica nos estatutos criou outra coisa muito boa, que é para dar uma segurança aos sócios, que é a remuneração destes órgãos sociais são determinadas por um órgão próprio que é eleito pelos sócios e que acautela por esses valores, que dá uma segurança e uma transparência como é necessário trazer dentro para os Sport Lisboa e Benfica. Essa transparência, essa ética e esse rigor tem de entrar imediatamente dentro daquele clube. É outra medida fantástica. Depois, há uma sindicância mais próxima dos sócios e o chumbo das contas podem ter repercussões, o que implica a que a direção tenha de estar mais atenta e mais cuidada. Portanto, só isto já são pontos e critérios a crescer e a valorizar. E algum ponto negativo? E Benfica. O único ponto que eu acho que podia ter sido alterado, e não foi, mas foi muito discutido, seria a data das eleições. Não conseguimos alterá-lo, manteve-se a mesma data, mas esse tema... O timing das eleições serem em outubro, poderem ser no final da época, serem, por exemplo, em maio. E isso não se conseguiu, não houve um consenso entre todas as comissões envolvidas, mas a seu tempo temos a oportunidade, e é com esta experiência que temos a oportunidade também de... Os estatutos não são uma carta fechada, os estatutos são uma carta aberta, e a seu tempo há ali um ou outro... Esse talvez seja sido aquele onde não conseguimos, onde eu acho que podíamos ter melhorado um bocadinho mais e não conseguimos, mas temos de viver com isso, porque do resto temos um documento muito melhor. Outra coisa que saiu destes novos estatutos, que é fundamental, é a criação de um regulamento eleitoral. É absolutamente fundamental para a lisura e para a transparência das eleições. Não queremos voltar ao antigamente. E isso agora vai acontecer. O Presidente da Assembleia Geral já disse que iria acontecer, e seguramente com a participação de todos os benfiquistas e, obviamente, todas as listas que terão todo o interesse nisso, de criarmos também um documento justo, um documento honesto, um documento que equilibre as forças. Não é? Ou seja, não pode haver quem está na direção ter acesso a mais elementos do que quem se candidata. Mas também aqui foi um avanço enorme e que o Benfica necessitava em função da transparência que é necessário dentro desta casa. Exemplar esta resposta, acho que é a melhor resposta do Cristóvão na entrevista. Aqui concordo com tudo o que ele disse. Não acho que aquele seja o único ponto negativo.
Acho que também se podia ter chegado a um número mais equidistante de votos por tempo, ou seja, distribuir melhor. Neste momento ainda está uma diferença muito grande entre o mínimo e o máximo, portanto aí faltou fazer isso e estivemos perto de o fazer, mas concordo com tudo o que ele disse, acho que esteve muito bem nesta resposta. Como iria o Benfica de Cristóvão Carvalho relacionar-se com o Sporting e Futebol Clube do Porto? Olha, o Benfica tem algo muito diferente dos outros clubes, que é a sua grandeza. Quando somos grandes, voamos muito alto. E quando voamos muito alto, é normal que quem não voa tão alto como nós não fique muito confortável. Portanto, nós não somos comparáveis, não é, aos nossos rivais em Portugal. Portanto, o Benfica tem de ter, em função da sua grandeza, o respeito institucional por todos os clubes em referência. Agora, o Benfica não pode nunca, em momento algum, ficar calado quando é desrespeitado. Isso o Benfica não pode, e comigo isso não vai acontecer. E aí pergunto por Liga e Federação, porque neste momento o Benfica está em guerra aberta com a Liga e Federação Portuguesa de Futebol, pelo sucedido também na final da Taça de Portugal. Pergunto-lhe, estará? Estará mesmo? O que lhe parece? Parece-lhe que não? Pois, se calhar não está. Porque se estivesse em guerra aberta, deveria ter tido feito em devido tempo. Não fez. Viabilizou. Aprovou. Não votou contra quando havia de ter votado contra. Não acompanhou os processos. E agora vem a reação queixar-se daquilo que não fez. Não, o Benfica não esteve bem nesses processos. Portanto, não está em guerra. Mas também não tem de estar em guerra. A única coisa que o Benfica tem de fazer, e a única coisa que eu vou exigir em fazer, é estar sentado nos sítios próprios onde o Benfica deve estar e ser respeitado em função da sua grandeza. Eu não vou permitir que ninguém, quer outros clubes, quer Liga, quer Federação, desrespeitem os solos do Benfica. Comigo isso não vai acontecer. Não vai acontecer nunca. E tenho imensa pena que o Benfica, durante os últimos anos, não tenha marcado essa posição. Tenho imensa pena disso, mas comigo isso não acontecerá. Isso eu lhe garanto. O Benfica tem de ser respeitado em função da sua grandeza, da sua dimensão e da sua massa associativa. Isso pode os benfiquistas esperar de mim. Que obra falta Mais uma vez, muito bem. fazer no Benfica? Falta fazer muita coisa no Benfica. O Benfica passa a sua dimensão, falta fazer muita coisa. Mas eu vou-lhe dizer 2 ou 3 coisas que são fundamentais. Uma delas é o Benfica tem de estabilizar rapidamente a sua parte financeira. O Benfica tem de construir uma equipa de futebol ganhadora que se bata com o top 5 dos clubes europeus nesta matéria. Isto é um trabalho que tem de ser feito com muita urgência. O Benfica tem de fazer um trabalho nas suas modalidades gigantesco, tem de as reorganizar, tem de criar condições, tem de criar meios para os atletas trabalharem, para os atletas se promoverem. É fundamental fazer isto. O Benfica tem de, neste momento, olhar para a sua formação. Somos a melhor formação do mundo, mas temos outras a aproximar-se demasiado de nós. Temos de repensar aquele projeto. Aquele projeto é um projeto que há 10 anos era inovador. Passaram 10 anos, nada foi feito. Temos de o repensar, temos de o reformular e temos de voltar a ter a melhor formação do mundo. E, fundamentalmente, o Benfica tem de fazer uma coisa que é imperioso, que o Benfica não tem. O Benfica tem de crescer para o mundo. O Benfica tem de crescer para o mundo. O Benfica tem de sair de Portugal, tem de crescer para o mundo e tem de sedimentar em todos os continentes, com a sua presença, com a sua força e com a sua marca. É isto que vai dar a grandeza ao Benfica, é isto que nós temos de fazer muito rapidamente. É um conhecedor de futebol internacional? Acompanho, como todos nós, obviamente. Gostamos de ver bom futebol e grande futebol. E a Liga Espanhola, a Liga Inglesa, a Liga Francesa, a Liga Italiana, com certeza que sim. Que tipo de presidente seria Cristóvão Carvalho? De ir para o banco ou para o camarote? Nem uma coisa nem outra, para lhe ser franco. Eu entendo a minha função de presidente como um líder e um gestor de pessoas. Eu não vou ser aquele presidente que vai decidir a contratação do treinador. Eu digo já isto diretamente aqui aos benfiquistas. Não vou ser esse tipo de presidente. Eu vou ser o tipo de presidente que vou ter as pessoas certas e corretas ao meu lado, os melhores profissionais que me vão aconselhar a tomar as melhores decisões. E, portanto, nesta perspectiva eu tenho uma vertente estritamente profissional. E o que é futebol é do futebol. O que é da gestão, o que é da gestão. O que é da liderança, é da liderança. O que é das pessoas, é das pessoas. Eu tenho esta visão. Este será o tipo de presidente que os benfiquistas vão ter. Alguém que vai dar tudo, que vai estar 100% disponível, que vai dar todo o seu sangue
para pôr o Benfica no topo, mas não me vou imiscuir em coisas que eu sei que não são do meu departamento, onde eu não sou bom. E nós temos de ter os melhores nos sítios onde eles são melhores. E eu, honestamente, nessa área não sou o melhor. Onde é que eu sou o melhor? Em gerir aqueles que serão os melhores a tomar essas decisões. A comunicação do Benfica tem dado que falar e nem sempre pelos melhores motivos. Por isso pergunto-lhe que forma defende para a comunicação do Benfica? Secretismo ou, de alguma forma, abertura e transparência? Também tivemos uma preocupação sobre isso. Vou-lhe dizer agora alguma coisa, adiantar alguma coisa do que pensamos sobre isso, porque se calhar não vai gostar, não é? Porque não vai gostar porque vai entroncar com a sua área, mas com a frontalidade que eu tenho... Diga e eu já lhe digo se gosta. Com a frontalidade que eu tenho em dizer exatamente aquilo que penso, e eu digo sempre aquilo que penso, a comunicação do Benfica tem sido efetivamente um problema muito grande dentro do clube e isso afeta a estrutura do clube. Não só a estrutura da equipa de futebol, como toda a estrutura organizativa do clube. Existe demasiada pressão porque não existe uma comunicação eficiente. E então, aquilo que nós estamos a pensar e que eu estou a pensar em criar no Benfica um modelo diferente daquele que nenhum clube tem. Ou seja, que acho que o Benfica deve comunicar aos jornalistas as coisas em tempo. E, portanto, iremos preparar algo onde, todos os dias, alguém do Sport Lisboa Benfica, que representa o Sport Lisboa Benfica, irá falar sobre os casos que estarão e que serão necessários para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês. E se for necessário o Presidente falar, ele falará em determinadas situações. Mas todos os dias nós teremos essa abertura a dizer aos jornalistas o que é que se passou com isto, a posição do Benfica é esta. O que é que se passou com aquele caso, a posição do Benfica é esta. O que é que se passou com outro, a posição do Benfica é esta. Acho que só desta forma, nós vamos conseguir tirar essa pressão, dar ao jornalismo a informação que ele precisa para informar e nisto conseguirmos pacificar uma situação que está em absoluto descontrole dentro do Sport Benfica, que é altamente prejudicial ao clube. Estamos aqui a falar numa posição quase de transparência total. Sim, eu prefiro este tipo de transparência do que a forma como é agora, que ninguém fala. Não sei se não é excessivo. Ou seja, que como há democracia a mais, aqui também já me parece um bocado de transparência a mais. Mas pronto, lá está. Prefiro isto do que não se falar de tudo. Não sei, há sempre assuntos que mais vale estar calado do que falar. E falando todos os dias, há tópicos que vão ser perguntados e então acaba por depois ser uma situação difícil para a estrutura ter que responder a certas perguntas. A chegar ao fim, por isso pergunto se ficou alguma coisa por abordar que gostasse de abordar e este é o momento para fazê-lo. Se quer deixar, por exemplo, uma mensagem aos benfiquistas. Muito obrigado. Fica sempre muita coisa por dizer, mas também nesta entrevista não podemos dizer tudo porque temos ainda um longo caminho a percorrer e as ideias levam algum tempo a ser assimiladas. Eu aqui já lhe deixei 2 ou 3 ideias que são ideias diferentes de tudo quanto já ouviu até agora e que obviamente irão pensar sobre elas, escrever sobre elas e discutirmos sobre elas. Teremos a oportunidade de falar. A mensagem que eu queria deixar aqui, porque é uma mensagem que é muito importante, que é esta: o Benfica ainda não terminou a sua época e portanto eu desejo todos os jogadores do Benfica, à equipa técnica, à direção, as maiores felicidades e que façamos um grande campeonato do mundo, que tragam orgulho para o coração dos benfiquistas. Esta é a mensagem que eu lhe deixo com aquele meu grito que eu gosto sempre de deixar em qualquer dito, que é: benfiquistas, em campo e fora dele, carrega Benfica! Muito obrigado. Muito obrigado. Ora, aqui então tenho que dizer que estou surpreendido, não estava à espera, lá está, só conhecia o Cristóvão Carvalho pelo que eu ouvi na Assembleia Geral e pareceu-me um discurso muito mais neutro do que apresentou aqui, não estava à espera desta ambição e deste nível de promessas tão elevado, desta exigência. Por um lado gosto, por outro acho que é exagerado e não é execuível. Esperava aqui que fosse um candidato muito neutro, muito moderado e com isso também sem grande relevância, sem grande destaque, mas a verdade é que, pelo menos em termos de títulos, temos aqui vários títulos que se podem tirar desta entrevista, esta entrevista que já saiu há uns dias. Só agora estou a fazer porque só agora é que está disponível na íntegra no YouTube, mas já vi muitos títulos, claro que tem muita gente a criticar, faz parte, porque estamos a falar em algo que de facto os outros não prometem. Portanto, aqui uma diferença, e eu gosto da diferença porque é na diferença que se tira vários pontos. Se toda a gente pensar igual, nós iremos sempre pelo mesmo sentido. Portanto, gostei. Acho que é aqui uma entrevista que foi crescendo
começou um bocadinho atrapalhado, mas foi melhorando. Os últimos pontos acho que esteve muito bem. E acho que quando se fala, por exemplo, em estatutos, quando se fala na SAD, quando se fala nas ações, tem opiniões muito válidas, explica-as bem, e é aqui nesta parte de treinadores e no top 5 que depois vai ofuscar o resto das opiniões. Esta é a minha visão, aqui em resumo. Esta entrevista é a primeira entrevista, acredito que vai melhorar. Como eu disse, o João Diogo Manteigas melhorou muito desde que apresentou a campanha. O Noronha já leva uma campanha em cima, portanto, são condições diferentes e temos que dar aqui espaço também ao Cristóvão para fazer esse crescimento. Acho que devia ter feito esse crescimento mais cedo. Agora já estamos numa fase da campanha em que já há candidatos a darem tudo, a ir às casas do Benfica, a mostrarem-se, e então podia ter aparecido um bocadinho mais cedo. Mas gostava de ouvir o que é que vocês têm para dizer. Eu acho que este vídeo vai trazer alguns comentários, porque há muita gente que se vai identificar e muita gente que não vai. Gostava de vos ouvir aí nos comentários o que é que vocês acharam, se acham que é possível esta ideia de jogadores de 50 milhões, ganhar 3 títulos europeus, ter um treinador top 5, isto tudo em 12 anos, se acham que sim, se acham que é despropositado. Gostava de ouvir a vossa opinião. Por aqui é tudo, já sabem, volto assim que se justificar e carrega Benfica. Obrigado, malta.